A Renamo considera que as autoridades moçambicanas da saúde estão a fazer pouco para evitar casos de coronavírus no país. O maior partido da oposição entende ainda que as medidas deviam ser reforçadas, sobretudo nos postos fronteiriços. O maior partido da oposição diz não estar alheio às atualizações em relação ao novo coronavírus, que está a propagar-se e a fazer vítimas em todo o mundo. Entretanto, para a Renamo, as autoridades moçambicanas de saúde estão a fazer pouco para evitar o surto. Medidas de precaução em Ressano Garcia, bem próximo da capital do país, são quase nulas. O que estará a acontecer nas fronteiras de Caticatiza, Machipanda, Rovuma, Milange, Biribiri e outros pontos do país. E assim sendo, a Renamo considera quase nulas as ações de sensibilização que o Ministério de Saúde tem feito. Para o partido, é preciso que sejam intensificadas as campanhas de informação para que alcancem as populações residentes nos pontos mais recônditos do país. Estamos em perigo. É preciso que haja uma educação cívica à população de uma forma mais objetiva, mais orientada do que um simples spot na televisão e na Rádio Moçambique. Não é apenas isso que preocupa a Perdiz. Outro aspecto diz respeito aos moçambicanos residentes na China. Estamos igualmente preocupados com a situação dos moçambicanos que se encontram na China, sobretudo os estudantes bolseiros a cargo do Estado, e não só, pelo fato de não se conhecer as condições reais em que se encontram aqueles compatriotas, uma vez que há fortes restrições de circulação de pessoas e bens. Até o momento, Moçambique não registrou casos do novo coronavírus. A África do Sul registrou hoje mais 4 casos confirmados do novo coronavírus, elevando para 7 o número total dos infectados. Já o Egito registrou ontem a primeira vítima mortal da pneumonia viral no continente africano. Agrava-se a situação do surto do novo coronavírus na vizinha África do Sul. O ministro sul-africano da Saúde, citado pela News 24, confirmou esta segunda-feira mais 4 casos do Covid-19, elevando para 7 o número de infectados naquele país. Os pacientes fazem parte do grupo de 10 pessoas que voltaram da Itália no início deste mês. As autoridades sul-africanas já deram início ao processo de localizar todas as pessoas que mantiveram contacto com os infectados. Uma escola em Sandton teve de ser encerrada depois de ter-se descoberto que um professor manteve contacto com um dos pacientes. A África subsaariana ao todo conta com 5 países infectados, sendo que Camarões e Togo são os mais recentes países a registrar primeiros casos do Covid-19. Já o Egito registrou este domingo a primeira vítima mortal do surto do novo coronavírus, tornando-se o primeiro país africano com esta fatalidade. Trata-se de um turista alemão de 60 anos de idade que chegou àquele país há uma semana, informou o ministro egípcio da Saúde. Atualmente, Egito conta com 3 casos confirmados e outros 55 registrados em um cruzeiro na cidade de Luxa. Com pelo menos 366 mortos, a Itália continua a ser o segundo país com mais registro de vítimas mortais, seguido de Irão com 194. Portugal já conta com pelo menos 31 casos. Pelo menos 104 países do mundo já têm registros de casos do Covid-19 e mais de 110 mil pessoas estão infectadas e 3.800 pessoas morreram, de acordo com o gráfico da Reuters, baseado em dados governamentais. O impacto do novo coronavírus na economia global criou uma queda de preços de petróleo em várias partes do mundo. Só na Ásia, as bolsas registraram uma redução de mais de 30%. O surto do coronavírus, Covid-19, que já atingiu todos os continentes, criou um cenário caótico nos mercados financeiros relativos ao petróleo.
uma situação que não se via desde a Guerra do Golfo, em 1991. As bolsas asiáticas registraram uma queda de preço do petróleo em mais de 30%. Em Londres, o índice FTSE 100 abriu a perder mais de 8%, o DAX em Frankfurt recuou perto de 7% e o CAC 40 em Paris desceu cerca de 6%. As negociações na Bolsa de Nova Iorque foram suspensas durante 15 minutos depois do índice S&P 500 ter registrado uma queda de 7%, pouco depois do início da sessão, a maior dos últimos anos. As quebras na Bolsa norte-americana seguem-se a descidas acentuadas também na Europa. Esta situação dramática tem, por um lado, a ver com as pesadas medidas de restrição que vários países têm adotado para conter a propagação de Covid-19, incluindo a paralisação de muitas empresas. Por outro lado, a reunião da sexta-feira entre a OPEP e a Rússia terminou sem consenso sobre a redução da produção de petróleo, numa altura em que o mundo tem registrado uma baixa procura que não era vista desde 2009.